Boa noite, galera. Cláudia do Rio, boa noite. E aí, galera, boa noite. Aí é som, aí é bom. Divinópolis, Minas Gerais, Rio de Janeiro, boa noite todo mundo, beleza? Vamos começar aí. Eu comecei com um Sáurio, Bianca, direto da Síria, né? Terra natal do meu avô, beleza? Vamos nessa, né? Povo, hoje a gente vai falar do seguinte, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reclamação trabalhista e vai falar a primeira música de Saulo, né? Saulo é o cara na Bahia, né? Vamos lá. Povo, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reclamação trabalhista e terminar aí o que a gente estava falando ontem em relação aos recursos, né? Recurso, aí Bahia, que recurso ficou faltando ontem? Então, o agravo de petição, só para terminar a aula de ontem. O agravo de petição, o embargos no TST. Agravo de petição, pessoal, quando é que efetivamente eu vou utilizar o agravo de petição? O aluno tem, às vezes, muita dúvida em relação a quando utilizar o agravo de petição. O agravo de petição é simples. Decisão na execução, agravo de petição. Não tem outro recurso a fazer. Se você está na execução, se tem uma decisão, geralmente decisão de embargos à execução e de embargos de terceiro, ok? Então, quando eu tenho uma sentença de embargo à execução, a sentença de embargos de terceiro, aí a gente mete o pau no agravo de petição, que é o recurso cabível de decisão na execução trabalhista. Para se fazer o agravo de petição, eu preciso delimitar as matérias e os valores impugnados. Não se admite agravo de petição genérico, pessoal. Eu não posso, eu tenho que delimitar a matéria, eu tenho que efetivamente trazer no meu agravo de petição os valores. Veja, tem uma situação em que é possível, no agravo na execução trabalhista, a gente apresentar um recurso de revista, tá? Quando efetivamente eu estou na execução e posso apresentar um recurso de revista. Pessoal, a gente sabe que recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição, não é isso? Então, efetivamente, quando é que eu posso fazer a revista para o TST? Eu faço a revista para o TST quando a decisão do TRT ofende a Constituição Federal. Então, segure aí a dica. Toda vez que eu tiver um agravo, a decisão do agravo de petição ferir a Constituição Federal, aí eu vou fazer a revista para o TST. Se ligaram? Povo, só para coisar, vamos aqui entender o seguinte. O agravo de petição é o recurso cabível nas execuções das decisões na execução trabalhista. Então, veja o seguinte. Quando se nega seguimento a agravo de petição no primeiro juízo de admissibilidade, qual o recurso cabível quando se nega seguimento a agravo de petição no primeiro juízo de admissibilidade? Negou seguimento
a recurso no primeiro juízo de admissibilidade, mais precisamente o agravo de petição, eu vou apresentar exatamente agravo de instrumento, ok? Agravo de instrumento. Lembrem outra coisa importante ainda no agravo de petição. Povo, as ações de competência originária do TRT, né, tá lá o mandado de segurança, a ação rescisória, a ação cautelar, dissídio coletivo e etc. As ações de competência originária do TRT, o primeiro juízo de admissibilidade se faz no TRT e o segundo juízo de admissibilidade é feito pelo próprio TRT. Lembrem que lá em cima no TST não existe juízo de execução. Então, quem faz o segundo juízo de admissibilidade quando há ação de competência originária do TRT, para quando se faz um agravo de petição, o segundo juízo de admissibilidade é o próprio TRT, ok? Então, quando começa lá embaixo, na vara, primeiro juízo, o juiz, segundo juízo, o TRT. Quando a ação de competência originária do TRT, primeiro juízo, o TRT, e o segundo juízo, o TRT também. Beleza? Ainda na questão do agravo de petição, não há como confundir com embargo à execução. Primeiro, os embargos, a gente opõe embargos à execução, a gente faz embargos à execução na execução trabalhista de situações em que eu encaixo o artigo 884 da CLT e o artigo 475L do CPC. Veja que as situações dos embargos à execução, eu não tenho efetivamente uma decisão na execução trabalhista. Porque se eu tiver uma decisão, o recurso é o agravo de petição. Então, quando eu tenho um título inexigível, eu faço embargos à execução. Quando eu tenho uma nulidade de citação, eu faço embargos à execução. Imagine que a citação na execução trabalhista ela é feita via oficial de justiça. A citação na execução ela é pessoal, via oficial. Imagine se uma citação é feita via R, via Correios. Eu vou fazer agravo de petição? Não. Eu só faço agravo de petição efetivamente quando eu tenho decisão na execução trabalhista. Se eu tenho uma citação nula, eu vou fazer o quê? Embargos à execução. Se eu tenho um terceiro envolvido numa situação, imagine A ingressa com ação em face de B. A em face de B. É penhorado o imóvel de C. O que é que você, como advogado de C, vai fazer? Agravo de petição? Óbvio que não, pessoal. Eu vou fazer o quê? Embargos de terceiro. Bote uma coisa na cabeça. Agravo de petição é recurso. É recurso. Ok? Embargos à execução, embargos de terceiro são ações na execução trabalhista. O embargo à execução, o embargo de terceiro tem natureza de ação, não é recurso. Por isso que, lembre de outra coisa, eu posso fazer o agravo de petição tanto de decisão de mérito quanto decisão que não é de mérito. Imagina uma situação em que você apresenta o embargo à execução e o juiz não dá ou nega o processamento dos embargos à execução. Aí você pega a prova, olha e diz: eita, houve a execução, foi apresentada embargo à execução e o juiz negou o processamento. Aí você negou o processamento, agravo de instrumento. Esse é o erro mais grave que você pode cometer. Sabe por quê? Porque embargos à execução não é recurso.
E o agravo de instrumento serve para destrancar recurso. Toda vez que não se conhece recurso, toda vez que se nega seguimento a recurso, toda vez que se nega processamento ao recurso, toda vez que não se recebe recurso, no primeiro juízo de admissibilidade, agravo de instrumento. Então não dá para confundir o agravo de petição com os embargos à execução, com os embargos de terceiro, tá? E o agravo de instrumento, mais uma vez, serve para destrancar recurso. Entra na sua cabeça isso? Recurso. Destrancar recurso. Beleza? Tranquilidade, né? Povo, embargos ao TST. Para finalizar aí essa parte recursal. Embargos ao TST, pessoal. Primeiro, é um recurso horizontal, é um recurso broxa. Recurso broxa, grave. Embargos ao TST é um recurso broxa. O que significa um recurso broxa? Aquele que não sobe. Os embargos ao TST é horizontal, ou seja, ele é processado totalmente no TST, não vai para lugar nenhum, certo? O primeiro e o segundo juízo de admissibilidade é feito pelo próprio TST. E eu preciso, para fazer embargos ao TST, de decisão colegiada. Jamais é possível se fazer embargos ao TST de decisão monocrática. Ok? Decisão monocrática no TST, agravo regimental. Decisão monocrática no TST, agravo regimental. Artigo 235 do Regimento Interno do TST, ok? Guarulhos, São Paulo. Vamos que vamos, Guarulhos. GRU na cabeça, beleza? Povo, então é o seguinte, se ligaram nesse esquema, somente é possível fazer embargos ao TST de decisão colegiada. Decisão monocrática de relator no TST, agravo regimental. Artigo 235 do Regimento Interno do TST. Beleza? Segunda situação, eu posso ter embargos de divergência e embargos de infringência. Embargos no TST, artigo 894. Quando é que eu tenho embargos de divergência e embargos de infringência? Povo, para identificar na prova, fácil. Embargos de infringência, o que é que significa infringência? Infringência significa decisão não unânime. E toda vez que efetivamente eu possa fazer embargos no TST de infringência, bote na sua cabeça aí, direito coletivo, ok? Direito coletivo, embargos e infringência somente é possível quando se relaciona a direito coletivo, ok? Agora eu tenho embargos de divergência. E o embargo de divergência, pessoal, lembrem de uma coisa, eu vou remeter as razões do recurso nos embargos de divergência à seção de dissídios individuais. Os embargos de divergência vão tratar de direito individual. E quando é que eu posso ter divergência, professor? Veja, pessoal, numa prova é muito simples identificar isso. A prova vai lorotar para você,
certo? O que é que significa lorotar? A prova vai contar a historinha que fulano ingressou com a reclamação em face da empresa tal, vai conversar para você, saiu sentença, da sentença foi feito o recurso ordinário, do recurso ordinário foi prolatado o acórdão pelo TRT, e desse acórdão do TRT você apresentou o recurso de revista, e esse recurso de revista chegou lá em cima no TST e foi julgado pela turma. E a prova, quando ela diz a primeira turma julgou improvido o recurso de revista. Geralmente a prova, se for uma peça, pessoal, ou se for uma questão, a prova vai parar aí. E ela vai vir, como eu falei a vocês, sentença, RO, revista, julgamento pela turma, improvido. E aí, pessoal? Eita! E agora, embargos de divergência entre turmas. E a prova me deu a decisão da primeira turma do TST. Eu preciso da divergência, eu preciso da decisão de outra turma. E agora? Agora você vai procurar papai, certo? É isso que a prova quer, que você procure a resposta. Então eu posso ter divergência do posicionamento de uma turma e outra turma, e eu posso ter a divergência de uma turma, pessoal, com uma súmula vinculante do STF, com uma orientação jurisprudencial, com uma súmula do TST, alteração também da Lei 13.015 de 2014, certo? Então, a prova lhe dá o posicionamento de uma turma, julgou improvido. E agora você vai procurar qual foi a OJ ferida, qual foi a súmula do TST ferida, qual foi a súmula vinculante ferida, certo? É assim que vem na prova. Então fica filé. Fica filé. Por que fica filé? Porque você chegou no ápice. Sentença, RO, revista. Próximo passo, embargos ao TST. Infringência, se estiver tratando de direito coletivo. Não está tratando de direito coletivo, descarta. Divergência. Turma versus turma, eu preciso do posicionamento da outra turma. Não tenho, descarta. Então vai ser o posicionamento da turma em relação a uma orientação jurisprudencial do TST, a uma súmula do TST ou uma súmula vinculante do STF. Ok? Essa é a principal mudança aí pela Lei 13.015 de 2014, entrando aí a questão da súmula vinculante, súmula do TST e OJ. Beleza? Tranquilidade, pessoal. Só para coisar, vocês, de uma forma geral, têm uma dúvida tremenda em contrarrazões e recurso adesivo. Quando é que efetivamente, eu estou falando efetivamente demais. Eu vou tentar cortar isso, beleza? Povo, tá me assistindo aí nesse negócio? Eu estou vendo o coração subir, mas tá um silêncio, né? Tá assistindo aí, né? Ah, beleza. Tranquilidade. Ok? Vamos embora. Tá parecendo Marcos fez. Tá bom, Bianca. Beleza. Vamos embora, meu povo. Ok. Então, contrarrazões e recurso adesivo. Essa é a grande questão. Quando eu apresento contrarrazões, quando eu apresento recurso adesivo? Povo, primeiro de tudo, sucumbência recíproca. Tá? Para se fazer recurso adesivo é preciso sucumbência recíproca. Senão não é possível fazer.
O recurso adesivo cabe no processo do trabalho perfeitamente. Artigo 500 do CPC, utilizado de forma subsidiária pelo artigo 769 da CLT e súmula 283 do TST. Rondônia, abração para Rondônia. É isso aí. Certo, pessoal? Ok? Então, eu preciso de sucumbência recíproca. Recurso adesivo, súmula 283 do TST, artigo 500 do CPC, cumulado com 769 da CLT. E veja, professor, é o seguinte, eu tenho sucumbência recíproca. A entrou com ação em face de B, existe a sucumbência recíproca, somente A recorre. Se somente A recorre, B vai ficar esperando, ou ele não tem interesse realmente em recorrer, ou perdeu o prazo. Imagine que ele perdeu o prazo de recurso. A recorre e B perdeu o prazo de recurso. Ai, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Tó. Se ligue, viu, meu irmão? Tó é o meu Hot Valley que eu tenho aqui no apartamento. Beleza? Então é o seguinte, povo, e aí eu perdi o prazo. E agora o que é que eu faço? Você ainda tem salvação, compadre. Tem salvação. Você vai apresentar um recurso adesivo. E qual é o prazo do recurso adesivo? O prazo do recurso adesivo é o prazo das contrarrazões. Contrarrazões de recurso, artigo 900 da CLT. Ok? Então, o prazo para recorrer adesivamente é o prazo da contrarrazão. Na prática, você advogando dia a dia, sucumbência recíproca, perdi meu prazo de recurso, o que é que eu faço? Notificado do recurso, eu apresento contrarrazões e recurso adesivo. As contrarrazões, elas não são obrigatórias. Mas você é um advogado diligente, então você vai apresentar as contrarrazões do recurso e recurso adesivo. Ok? Prazo das contrarrazões. Na prova da OAB, na prova da OAB, meu povo, eu apenas faço uma peça. Eu só tenho uma peça a ser feita na prova da OAB. Ou é contrarrazão de recurso, ou é recurso adesivo. Como diferenciar esses dois? Fácil! O que você precisa na prova é calma, 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 calma! É isso que você precisa, tá? Raciocine comigo, raciocine comigo. Cidadão conta a história A versus empresa tal. A versus empresa tal. Saiu sentença. Somente A recorre. B ficou com a linguinha no chicote, como eu costumo dizer. B ficou calado. Não recorreu. Ai, meu Deus, perdi meu prazo. Perdi o prazo. Notificado do recurso apresentado por A, qual a peça cabível? É isso que vai lhe perguntar. Em A versus empresa X. Saiu sentença. Sucumbência recíproca. A recorre. Você, notificado do recurso apresentado por A, qual a medida processual cabível? Resposta: contrarrazões de recurso ordinário, artigo 900 da CLT. Povo, toda vez que eu for notificado de um recurso, a peça será contrarrazões. Não tem outra, não tem outra. Na prova, eu apresento contrarrazões.
Notificado do agravo de petição, contrarrazões. Notificado do recurso ordinário, contrarrazões de recurso ordinário. Notificado do agravo de instrumento, contraminuta ou contrarrazões de agravo de instrumento. Por falar em agravo de instrumento, o recurso adesivo é cabível para destrancar recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, embargos ao TST, mas não cabe recurso adesivo de agravo de instrumento. Primeiro eu tenho sucumbência recíproca e o agravo de instrumento não tem interesse nenhum em se fazer esse recurso adesivo. Negou o segmento, é o recurso que eu vou apresentar para destrancar o recurso principal. Então não tem nada a ver. Então, não cabe recurso adesivo de agravo de instrumento. Seguraram? Súmula 283 do TST. Súmula 283 do TST. Se você for olhar na súmula, o agravo de instrumento está fora. Fora. Beleza? Então, notificou do recurso. É contrarrazões. Não tem outra peça a ser feita. Beleza? Ok? Agora veja o seguinte. Isso é importante para você aí que vai prestar a prova do exame de ordem agora domingo. Notificado do recurso com vistas a modificar a sucumbência. Notificado do recurso com vistas a reformar a decisão ACO. Certo? Eu não modifico sucumbência, eu não reformo decisão em contrarrazões. Para isso eu tenho recurso. Para isso eu tenho recurso adesivo em caso de sucumbência recíproca. Beleza? Então, notificado do recurso, peça contrarrazões. Notificado do recurso para reformar a decisão, para modificar a sucumbência, para modificar a sentença, recurso adesivo. Beleza, pessoal? Então, contrarrazões, a peça de contrarrazões, vocês ficam com medo terrível, e eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês que vão prestar o exame de ordem. Tem alguém aí que, fora os meus alunos aqui de Sergipe, que vai fazer o exame de ordem no domingo em Direito do Trabalho? Tem alguém aí? Se manifeste, por favor. Cláudia, do Rio de Janeiro. Cláudia, beleza. Aloísio, está falando de onde? Da onde é que vocês estão falando? Brasília, Terra Boa, dia 31 eu estou aí, Ângelo. Tomar posse no Conselho Federal da OAB. Guarulhos, beleza. Povo, vocês botem uma coisa na cabeça, pelo amor de Deus. Isso é que eu digo aos meus alunos em toda a aula. É o seguinte, a turma do chicote do professor Ralim aqui de Sergipe, a maior aprovação do Brasil, graças a Deus, tá? Então vamos fazer o seguinte, vocês só têm 3 modelos de peça a seguir. 3 modelos de peça a seguir. Por isso que eu falo tanto. Relaxem. Calma. 90% é calma. Certo, Ângelo, aí de Brasília? Calma. Calma por quê? Povo, ou segue modelo de inicial, ou segue modelo de contestação, não é nem de defesa, é modelo de contestação, ou segue modelo de recurso, tá? Ou segue modelo de inicial, ou segue modelo de contestação, ou segue modelo de recurso. E professor, óbvio que é. Caiu uma contrarrazão de recurso na prova. Ai, meu Deus, eu não sei fazer. Sabe, porque contrarrazão é inicial? Não, tá fora. É contestação? Não, tá fora. Então só pode ser o quê?
modelo de recurso. Respire e construa as suas contrarrazões com base no modelo de recurso. Povo, só vai mudar porque nas contrarrazões eu não vou notificar para contrarrazoar. Eu não tenho preparo nas contrarrazões, então tá fora. É igualzinho, só vai mudar o nome e a fundamentação. Certo? Beleza? E o pedido, obviamente, né? Nas contrarrazões você vai pedir o quê? Que não seja provido aquele recurso apresentado e seja mantida a decisão ACO. Mas isso é por óbvio. Certo? O recurso adesivo, esse é idêntico. O recurso adesivo, se cair, é idêntico, só vai mudar o nome. E a fundamentação, você também vai acrescentar recurso ordinário adesivo. E a fundamentação no artigo 500. O adesivo tem preparo? Yuri pergunta. Claro, Yuri. Adesivo, custas e depósito recursal. Igual. Ok? Igual, pessoal. Então tem que ter calma. Caiu uma reconvenção. Ai, meu Deus, chega. Pare. A reconvenção, você sabe que é defesa, mas tem natureza de ação. A reconvenção tem natureza de ação. Se tem natureza de ação, respira. Vai ter valor da causa? Vai. Vai ter o protesto por provas lá no final? Vai. Vai ter a notificação para outra parte apresentar contestação? Vai. Então, você segue um modelinho de inicial. Apesar de ser uma defesa, você já sabe que tem natureza de ação. Beleza? Caiu um embargo no TST. Ai, meu Deus, não tem desespero. Embargos ao TST, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento. Os 5 trabalhistas. Pessoal, a petição de rosto desses 5 recursos são iguais. A petição de rosto é a mesma. O pedido é o mesmo. Qual é o pedido de recurso? Seja ele qual for. Conhecimento e provimento do recurso. Não esqueçam dessas 2 palavrinhas, porque vale 0,2 cada uma. Que seja conhecido e provido o recurso. Conhecimento, provimento do recurso e a reforma da decisão. Se for uma revista, conhecimento, provimento e a reforma do acórdão prolatado pelo TRT. Se for um RO, conhecimento, provimento e a reforma da sentença. Certo? Se for um agravo de petição, conhecimento, provimento do agravo de petição e a reforma da decisão. ACO, geralmente, 90% dos casos, ou até mais, do agravo de petição, vara DRT, ou seja, eu apresento perante o juiz do trabalho e a remessa das razões lá em cima ao TRT. Então, reforma da sentença ACO. Geralmente eu vou pedir a reforma de quê? De uma sentença de embargo da execução, de uma sentença de embargo de terceiro. Ai, meu Deus, caiu o embargo de terceiro, eu não sei fazer. Eu acabei de dizer a você que embargo à execução e embargo de terceiro tem natureza de quê? Tem natureza de ação. Se tem natureza de ação, siga cacete. Siga inicial. Tem valor da causa? Tem protesto? Tem. Eu vou endereçar, eu vou qualificar. Faça, simples assim. Então você tem que ter cabeça de gelo, cabeça fria. Porque efetivamente, mais uma vez utilizando a palavra efetivamente, 3 modelos de peça na prova, seja lá qual for. Ok? Beleza. E agora, saindo da parte recursal, até me perguntaram nesse instante, professor, só cai recurso na OAB, porque a Ariana fez uma revisão de recurso, o professor Douglas Caetano fez uma revisão de recurso, você falou de recurso outro dia, está falando novamente e falou semana retrasada. Povo, é porque recurso é importante e vocês têm dificuldade. Por quê? Porque na faculdade, lá na universidade, quando vocês fizeram, faltou tempo para o professor dar o assunto, ou o professor era ruim, acontece, né? Ou você mesmo que não prestou atenção, certo?
bote a mão na cabeça, né? E faça uma autoanálise. Será que eu prestei atenção quando o professor deu na faculdade, né? Então, só tem essas 3 opções. Eu não prestei atenção, o professor era uma cara ruim pra cacete, né? Ou o tempo não deu para terminar o assunto. E a gente sabe que, infelizmente, na graduação a gente precisa detalhar mais o assunto e tem pouco tempo para isso. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, recurso é importante e cai muito, tá? Na segunda fase da OAB, em provas de TRT para técnico e analista, cai bastante. Por isso que a gente fica aí batendo o pé em cima. Ok? Tranquilidade? Reclamação trabalhista. Certo, vamos lá. Meus professores foram você e Povas. Beleza, Povas não presta, mas eu presto. Sacanagem. Um abraço para o meu amigo Povas, procurador do Estado, excepcional professor. Tudo de bom, beleza? O seguinte, pessoal, reclamação trabalhista. O pessoal me pergunta muito, exatamente o que eu ia falar, Roberta. Acha que vai cair recurso na peça? Eu acho pouco difícil. Eu acho muito difícil, desculpe. Eu acho muito difícil. Não creio que caia recurso agora nessa peça de vocês. Sinceridade, eu costumo dizer que o que a gente fala, vocês perguntam muito e os professores ficam com receio, né? Grazi, você fala de Salvador, né? O pessoal fica com receio de dizer qual é a peça que vai cair. Povo de Minas, é verdade. O seguinte, o que a gente falar, pessoal, de verdade, o que a gente falar é mera especulação. É engraçado porque vocês depositam uma confiança gigantesca, né, no professor Jean Cardoso e Grazi, de Minas Gerais, né? E vocês ficam naquela confiança. Professor, profetiza. Ela tirou a palavra da minha boca. Bia Ignácio. Profetiza. Mas é o seguinte, tudo que a gente falar é mera especulação. Vocês, na prova, mente aberta. Porque pode cair qualquer coisa, tá? O meu receio, às vezes, na porta do exame, professor, vai cair o quê? Eu tenho um medo terrível, às vezes, de falar, não, é contestação. E na hora que você sobe lá, por mais que você leia a questão, só vem na sua cabeça. O professor disse contestação. E isso é ruim, certo? Isso é ruim, porque realmente você tem que ter a mente aberta para qualquer coisa. Pode cair qualquer peça. Agora, de vez em quando o santo baixa, né? Então, graças a Deus, ele me ajuda muito, tá? E é o seguinte, algumas vezes a gente acerta, né? E às vezes acerta na veia. Na veia por quê? Porque a gente acerta a peça e as questões, quando você abre, tá lá tudo que a gente debateu em sala de aula. Eu vou dar a minha opinião, tá? Eu ainda estou em cima do muro, literalmente em cima do muro. Eu acho, a princípio, que vem uma contestação, outra contestação, certo? Do fundo do coração, ainda está me dizendo que vem uma contestação, tá? Mas não é impossível que caia uma reclamação trabalhista. Professor, está em cima do muro, assim não vale. Por enquanto, até sexta-feira a gente tem revisão, mas por enquanto
eu acho que vai cair contestação. Certo? É justamente o que a OAB faz. Ela diz, o pessoal está pensando que eu vou mudar agora. Aí especula, reclamação. A OAB faz o quê? Uma peça totalmente diferente, né? Então, assim, mas eu ainda acho que vem uma peça dentro dos padrões, como uma contestação ou uma reclamação trabalhista. Reclamação com tutela pode ser uma rescisão indireta. Essa sim, eu tô com a pulguinha atrás da orelha. Contestação, e se cair uma reclamação, quem sabe uma rescisão indireta. E se cair uma rescisão indireta, vocês aí fiquem com a seguinte dica. Rescisão indireta, meu povo. Se eu estou pleiteando a rescisão indireta, basicamente eu estou o quê? Trabalhando ainda na empresa. Eu vou pleitear o quê? A rescisão indireta do contrato. Eu vou pleitear o quê? A resolução do contrato. Eu não quero mais ficar na empresa, mas eu não quero pedir demissão, porque se eu pedir demissão, o que é que acontece? Eu perco o meu direito à liberação do fundo, o seguro-desemprego, né? Eu perco o aviso prévio indenizado e aí é ruim para mim. E outra coisa, muita gente está falando aqui, e é isso mesmo, o dano moral está grudado. Se você tirasse uma foto do dano moral, desculpe, se você tirasse uma foto da rescisão indireta, o dano moral está assim, grudado, certo? Grudado, beleza? Então, quase sempre na rescisão indireta do contrato, artigo 483 da CLT, rescisão indireta, justa causa do empregador. O empregador é que comete o ato faltoso. Está lá nas alíneas do 483. O rol do 483 é taxativo. Então eu vou encaixar as condutas do empregador nas alíneas do 483 que podem ser cumuladas. Atraso de salário gera a rescisão indireta? Sim. O Ministério do Trabalho entende como mora contumaz. O que é a mora contumaz? Atraso no salário, 3 meses ou mais gera rescisão indireta do contrato. O assédio moral gera a rescisão indireta do contrato. 483 da CLT, Jean. 483. Então, prestem atenção, porque todas as condutas vão estar lá no 483. Certo? O 483, abraço, Wendel. O 483 da CLT, ele é imprescindível na sua prova de rescisão indireta do contrato. Certo? Imprescindível. Por quê? Por quê? Porque as condutas faltosas vão estar lá dentro, tá? Quais são as verbas que o empregado faz jus na rescisão indireta do contrato? Saldo de salário, aviso prévio indenizado, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, liberação das guias para saque do FGTS, mais a multa de 40%, guias para habilitação ao seguro-desemprego. Multas a pedir, apenas a multa do artigo 467 da CLT. Por que não pede a multa do 477, parágrafo 8º? Eu não peço porque a multa do 477, parágrafo 8º, diz respeito ao pagamento das verbas. E eu estou trabalhando. Eu quero pleitear a rescisão do contrato. Então, apenas a multa do 467. Ok? Exatamente, Clara. Ana Clara ou é Clara, né? Estou vendo aqui. São as mesmas verbas da despedida imotivada. As mesmas. Ok? Ana Clara. Isso mesmo. Tá? As mesmas verbas da despedida sem justa causa. Ok? Beleza, pessoal? Mais o dano moral. Ok? Mais o dano moral. Beleza, pessoal? Veja que as condutas, o assédio moral, o assédio sexual,
Ela não tem lá nas alíneas do 483 assédio moral, assédio sexual. Tem alguma diferença na estrutura da peça? Não, Clara, não tem. O nome da peça que vocês gostam tanto, como é o nome da peça na rescisão indireta? Reclamação trabalhista. Ok? Reclamação trabalhista. Esse é o nome da peça. Um dos pedidos, rescisão indireta do contrato. Um dos pedidos, as verbas resolutórias. Um dos pedidos, o dano moral. Sacaram? Beleza? Pode cumular com dano? Pode. Pedir a declaração da rescisão indireta é o seu primeiro pedido. Requer a Vossa Excelência que seja declarada a rescisão indireta do contrato de trabalho. Beleza? Lembrem de uma coisa: o empregado tem a intenção de sair da empresa, mas está com medo porque não quer perder alguns dos seus direitos, apenas pedindo a demissão. Ok? Beleza? É uma peça muito boa para se cair na OAB. Outra peça que pode cair na OAB de reclamação é o seguinte: